Olá, meus irmãos, que a graça do nosso bondoso Deus seja sobre as nossas vidas nesse instante, onde eu e você aqui iniciamos o nosso culto, onde nós nos preparamos, nós nos separamos para prestigiar, honrar esse nosso Deus que é tão bondoso a tal ponto de me escolher e escolher você para nos amar. Esse é o Deus que eu e você servimos, um Deus justo, um Deus que é maravilhoso, um Deus Pai todo-poderoso. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesse instante eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça e vamos juntos fazer um momento de oração para darmos então início à leitura da Palavra de Deus e a partir daí meditarmos, refletirmos na maravilhosa Palavra do nosso Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós aqui colocamos diante de Ti as nossas vidas para que seja feita a Sua vontade. Este dia é seu, ó Deus, nós reservamos, nós separamos ele exclusivamente para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa estar aqui fazendo morada, Pai. Para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa habitar, ó Senhor Deus Altíssimo, de todas as nações, Tu és o Deus soberano. A Ti, ó Deus, nós clamamos a Ti na certeza de que somente o Senhor é o Deus poderoso. Fale aos nossos corações, ó Pai. Ministra em nós a Sua palavra. Encha-nos, ó Deus, de Ti. Providencia, ó Senhor Deus, que os Seus anjos venham até o nosso encontro, ó Pai, para que nós possamos cada vez mais ser guardados, protegidos pelo Senhor. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos irmãos, falar do amor de Deus, falar da obra de Deus é algo maravilhoso. É algo que nos deixa, talvez, extasiados, é algo que nos deixa mais do que felizes, é algo que nos deixa inspirados para que a gente possa também proclamar, para que a gente possa também oferecer a Deus. Não só as nossas vidas, mas oferecer a Ele também aqueles e aquelas que nós conhecemos, aqueles e aquelas que nós amamos, aqueles e aquelas que nós nos preocupamos. Assim é falar do amor de Deus, assim é se preocupar. E eu e você que temos feito esse exercício contínuo da presença de Deus, esse exercício diário de estarmos ligados e conectados com esse Deus. Esse exercício faz com que o Senhor, Ele nos abençoe. Não por mérito, muito pelo contrário, porque nós não merecemos essa graça maravilhosa, essa graça redentora, justificadora. Nós não merecemos, mas o Senhor, por amor, Ele nos amou e Ele nos escolheu e a sua graça é o que nos basta. Sabe por quê? Quando nós nos colocamos numa situação onde nós pensamos o seguinte, meus irmãos, o ímpio, ele prospera mais do que o justo, e isso pode ter passado pela sua cabeça 1 milhão de vezes. Isso pode ter passado pela sua cabeça centenas de vezes e no seu coração isso pode ter até chegado e você deve ter se sentido injustiçado. Você pode até ter pensado, o que eu fiz se eu tenho só buscado a Deus? Mas irmãos, nessa noite eu quero te dizer que o Senhor, independentemente das pessoas, Ele ama todos. Das ações, das práticas que eu e você julgamos ser certo ou errado, em que eu e você julgamos ser condenável ou não, nós não somos juízes, mas nós somos irmãos uns dos outros, nós fazemos parte de uma só família, quando nós confessamos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amados, pode um pai escolher entre um filho e outro? Se eu e você, nós somos filhos do Deus Altíssimo e nos consideramos então justos, o Senhor, Ele é Deus Pai daquele que também é considerado ímpio. Mas o Senhor busca nele, para que Ele reconheça que somente o Senhor é Deus, que somente o Deus Pai soberano é o Senhor das nações. Então, o Senhor, sendo Deus e sendo Pai,
ele ama a todos do mesmo jeito. Porque a palavra dele fala que ele veio ao mundo para todos, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor veio para todos. Agora, quando eu e você confessamos o Senhor, ele tem planos e propósitos e promessas que ele é capaz de realizar em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Nós vamos ler hoje o capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 6, ok? Diz assim a palavra de Deus: irmão e irmã, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Nós lemos todo o capítulo, meu irmão e minha irmã, e a gente consegue ver a essência desse salmo na preocupação do salmista em apresentar para nós a diferença ou a colocação, o contraponto entre o fiel, o justo e o injusto, o fiel e o infiel. Se nós colocarmos aqui o versículo 1 junto com o versículo 4, olha que legal como ele fica, ó. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos escarnecedores, aliás, dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. É o contraponto. E aqui a gente consegue ver a preocupação do salmista em mostrar para nós a intenção do cuidado de Deus para com o seu povo, para com os justos. E o salmista, ele já começa dizendo que o homem justo, meus irmãos e minhas irmãs, ele é o quê? Bem-aventurado. E nesse contexto, nessa expressão, é ainda mais enfática aquela ideia de felicidade, a ideia da satisfação. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça de Deus, da graça perdoadora, redentora, justificadora, santificadora, enfim, da graça do nosso bondoso Deus. O homem justo, queridos, possui plena alegria e plena satisfação no Senhor. O homem justo é aquele que goza dos deleites do Senhor, é aquele que aproveita e crê naquilo que Deus tem para a vida dele, as suas promessas, os seus planos, enfim. E o salmista diz ainda que a pessoa reta não anda, então, no conselho dos ímpios. Por quê? Os ímpios são aquelas pessoas, irmãos, deliberadamente perversas, que não conhecem a luz e que andam nas trevas. E essas pessoas estão ativamente envolvidas, indireta ou diretamente, com o mal. É involuntário ou até voluntário, mas o importante é saber o contraponto entre o justo e entre o ímpio. O justo, ele não anda segundo o conselho das pessoas, porque ele é guiado por quem? Por Deus. Através de onde? Através da palavra de Deus, no qual nós acabamos de fazer a leitura. O salmista também diz que o homem justo ele não se detém de maneira nenhuma no caminho dos pecadores. Os pecadores, eles são aquelas pessoas que frequentemente, queridos e queridas, e costumeiramente também, eles
quebram a lei, ou seja, perde o foco da caminhada de alguma forma, aqueles que não conhecem, não aceitam, não querem os preceitos, os princípios. O pecado é como se é a pessoa que erra o alvo, ela tem um alvo específico e ali ela perde o caminho, ela se desvia do caminho daquele alvo que nós, como cristãos, entendemos que o nosso alvo é o Cristo ressurreto. Então, o pecador é aquele que desvia do caminho do Senhor, aquele que não anda no caminho do Senhor. Então, costumeiramente, eles são aqueles que quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso, com que eles quebraram a lei ou não, os preceitos do Senhor, e eles não se importam. E por último, o salmista diz que a pessoa reta, ela não se assenta na roda desses escarnecedores. Os escarnecedores, irmãos, eles são aqueles que debocham, ridicularizam, afrontam, eles descredibilizam, né? É uma ação de descredibilizar a pessoa, o cristão. E principalmente as coisas de Deus. E para eles, desobedecer ao Senhor é como um entretenimento. É interessante notar que a forma progressiva com que o salmista ele aplicou os verbos no Salmo 1, ele diz que o homem justo não anda. O homem justo não anda. O homem justo não se detém. O homem justo não se assenta. A sua intenção, no caso, é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que é para se evitar. Esse é o relato que o salmista ele aplica para nós nessa noite aqui no Salmo de número 1. Veja, meu irmão e minha irmã, é interessante nós compreendermos um pouco nesse sentido da palavra de Deus. Por quê? Porque eu e você, nós somos considerados justos. Eu e você, nós somos considerados aquele e aquela que anda no caminho do Senhor, nos planos do Senhor. Amém? E é interessante notar a forma que o salmista ele aplica isso. Não é verdade? Ele fala com ênfase. Não se assenta, não se detém, ele não anda no caminho. Ou seja, é se desviar do caminho do mal. A palavra do Senhor fala: fuja da aparência do mal. E o compromisso do justo com a lei de Deus, eu e você, nós temos um compromisso com os mandamentos, com a lei do Senhor, com a lei de Deus. Nós temos uma responsabilidade. E logo em sequência o salmista ele passa o aspecto negativo e também o contraponto do aspecto positivo. Ele explica por que o homem justo ele não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer no quê? Na lei, de meditar na lei, de estar na lei do Senhor. Tanto é que ele diz que ele medita dia e noite, ou seja, constantemente, meu irmão e minha irmã. A expressão a lei de Deus não se refere apenas ao mandamento específico, mas também às escrituras de forma integral, plena, toda, não tirando alguns aspectos e outros aspectos, aquilo que me convém, aquilo que não convém, mas de uma forma completa. E a palavra traduzida pelo verbo meditar do hebraico significa dizer em voz baixa. Não é o meditar hoje, né, que nós conhecemos que é se desligar de você, que é trazer à sua memória um esvaziamento, a tal ponto de você se sentir parte de algo, ou seja, da natureza, seja do aspecto espiritual. Meditar não significa isso. Nesse contexto, meditar é conversar com Deus, é refletir. É como se nós lêssemos a palavra de Deus, orássemos em seguida e depois aguardássemos para que o Senhor então pudesse falar e responder às nossas orações, porque o Senhor, ele se revela e ele se mostra para nós. Amados, o que o salmista ele está dizendo aqui é que o homem justo ele está constantemente meditando na palavra
do Senhor nas Escrituras. Isto é um pensamento recitando para si mesmo a palavra de Deus, queridos. Tem um autor chamado Wieserbe, que ele diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. E olha como isso é revelador, como isso estimula a nossa fé, isso nos alimenta a esperança. Eu vou repetir para ficar bem enfático, para que você possa entender. Ele diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Amém? Bênção de Deus, providência do Senhor, queridos. A palavra revelará aos nossos corações, na sua necessidade especificamente, na minha necessidade especificamente, e também na nossa especificidade coletiva. Por fim, o salmista, meus irmãos e irmãs, ele compara o homem justo como uma árvore que está plantada ao lado de um rio. Ou seja, a sua raiz ali está sendo constantemente regada, cuidada e alimentada. Está no versículo 3. Essa é uma figura muito apropriada e muito frequente também na palavra de Deus, nas Escrituras do Senhor, para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Uma árvore plantada onde a abundância de águas, ela está sempre viçosa, bonita, ela está sempre dando frutos. Uma árvore plantada perto dos rios, perto das águas, é uma árvore que dará frutos. Ela floresce e produz frutos adequadamente. Meu irmão e minha irmã, eu e você temos produzido frutos? Se não, queridos, nós temos que nos aproximar mais da palavra, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor é como essa água que está passando sobre a raiz das árvores e ali ela está sendo alimentada. Eu e você precisamos sermos alimentados. Amados, o retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus está revelada lá entre o versículo 4 e 5, que o salmista deixa claro e evidente no Salmo 1, que os ímpios eles agem de forma completamente contrária às ações dos justos. Enquanto o justo ele é como uma árvore plantada sobre onde há corrente de águas, o ímpio ele é como palha. O ímpio ele é como palha que o vento dispersa. Simples assim. Essa é a diferenciação que a Bíblia nos apresenta entre o justo e entre o ímpio. E a outra figura comum nas Escrituras para referir ao que é frágil, inútil e sem valor é justamente como a palha ao vento. Essa é uma das figuras que a palavra nos apresenta. Uma árvore imponente, ela possui fortes e profundas raízes, mas a palha, ela é espalhada. Ela é espalhada com o vento e vai para qualquer lugar. Aqui o contraste entre o justo e os ímpios, ele fica ainda mais evidente, não é verdade? O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio, ele é como uma planta morta e seca. Isso então é a palha. E na verdade, a palha só serve para ser queimada, não é? A palha só serve para ser queimada. Essa é a grande diferença entre o ímpio e o justo, que tem uma árvore estrondosa, viçosa, uma árvore que dá frutos adequadamente. E por esse motivo, então, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que eles jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos e tentam ali fazer parte de algo que não pertence a eles por uma questão de conceito e adaptação, porque enquanto nós somos regados pelas águas vivas do Senhor, eles já são palhas secas, meus irmãos e minhas irmãs.
Eles não poderão permanecer entre nós para sempre. A parábola do joio e do trigo fala justamente sobre isso lá em Mateus 13. É interessante, eu te convido e te desafio a ler para que você possa ainda complementar essa palavra no seu coração. Amados irmãos, amadas irmãs, no dia do juízo, no dia do retorno de Cristo, essa separação final ela ocorrerá. E João Batista, ele dá mais detalhes, ele anuncia o Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá que limpará, que limpa a eira. Não é verdade? Ele recolhe o trigo no celeiro e queima a palha com fogo que nunca se apaga. Leia lá em Mateus 3, que vocês vão entender um pouco melhor. E a confirmação do justo é a ruína do ímpio. O versículo 6 e último, o salmista, ele termina falando sobre isso. E ele mostra o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Porque o Salmo 1, como nós acabamos de ler, ele ensina que as coisas, que há dois caminhos. Há dois caminhos na nossa vida. Isso é o caminho da retidão e também o caminho da impiedade. E eles são determinados justamente pela relação que nós temos, que o indivíduo tem com o Senhor. Qual é o seu relacionamento com o Senhor? O que te difere? O que difere você do ímpio, meu irmão e minha irmã? Por isso o salmista, ele fala aqui, o Senhor conhece o caminho dos justos. Porque essa declaração, ela não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta dos justos. Deus, ele é onisciente, meu irmão. O Senhor, ele é onisciente, ele conhece as nossas intenções, ele conhece o nosso coração, ele conhece, queridos, o que eu e você estamos pensando, o que nós estamos sentindo, quais são as nossas verdadeiras intenções. O Senhor, ele conhece, porque ele é onisciente. Deus, ele é, e ele conhece exaustivamente todas as coisas, meus irmãos. Enquanto o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, ele está se referindo a um envolvimento muito pessoal, um relacionamento muito especial entre Deus e os seus servos. Isso é maravilhoso. Isso para mim, é uma satisfação enorme. Saber que Deus conhece o meu coração, que Deus conhece as minhas intenções, porque somente através do Senhor é que nós alcançaremos o céu, é que nós alcançaremos o galardão, é que nós alcançaremos então a salvação. Então é somente Ele, para Ele, toda a nossa contrição, redenção, nosso louvor, nossa adoração, porque há somente um Senhor, e é Ele que nós devemos toda a nossa consciência, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir em todos os aspectos, queridos irmãos. Isso significa que o próprio Deus, ele se envolve ativamente com os que, de forma íntima, no estilo de vida, são justos e justas em nome do Senhor. Queridos, é muito bom meditar na palavra de Deus. Então eu te convido a refletir sobre esse salmo que nós acabamos de ler, que fala muito sobre a questão do caminho do ímpio, onde ele perecerá, o caminho do justo, onde ele alcançará a vitória. É uma conexão, na operação entre Deus e os justos. Que eu e você possamos refletir, meditar, analisar e aceitar o cuidado, o amparo, aceitar as condições, estarmos meditando na lei do Senhor. E, queridos, meditar é refletir. Meditar não é simplesmente ler, uau, que lindo esse texto, nossa, como ele falou comigo hoje de forma diferente, mas meditar na palavra do Senhor, no conceito bíblico e cristão, meditar significa falar com Deus, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus quer. Ou seja, é necessário que tenhamos uma ação, uma iniciativa para que tenhamos mudança de vida. Não é simplesmente sentar e esperar as coisas acontecer. Muito pelo contrário.
é ter a ação de mudança e de transformação. Sabe, porque quando nós lemos um texto e ele fala conosco, a nossa mente muda. Nós sofremos, então, o processo da metanoia, que é a mudança de pensamento, a mudança de mente, mudança, consequentemente, então, da nossa postura. Meditar, pensar, ouvir, falar e executar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus. Então, que você possa, então, aceitar esse desafio juntamente comigo e deixar com que Deus fale ao seu coração e que você execute a vontade dele, então, para que os seus dias na terra se prolonguem, para que você seja próspero, para que você tenha a bênção de Deus em abundância, para que você tenha uma consciência tranquila, para que você tenha um coração limpo, quebrantado perante o Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, te proteja, te instrua e mostre o verdadeiro caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa palavra no seu coração. Feche os seus olhos e agradecemos a Deus nesse instante, em nome de Jesus. Bondoso Pai, neste momento nós nos colocamos na sua presença sabendo que só o Senhor é Deus, como nós já afirmamos aqui nesta noite. Então, Deus, obrigado pela sua palavra revelada, que ela possa germinar em nossos corações, que ela possa ser plantada e aqui dar bons frutos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que tenhamos a iniciativa da mudança, da leitura, da reflexão, e nós nos desafiamos, ó Deus, a nos comportarmos de forma diferente, de agirmos conforme o seu querer e a sua vontade. Assim eu oro, te agradeço pela sua palavra revelada e mostrada a nós, que possamos ser homens e mulheres justos e justas no caminho do Senhor, que vivem uma vida de integridade diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Assim eu oro, te agradeço pela vida do seu povo, por cada um e por cada uma que está assistindo e compartilhando esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida. Que o Deus Emanuel venha sobre você, sobre a sua casa. O Deus conosco te surpreenda com as suas maravilhosas bênçãos, com as suas ações e intervenções sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Recebam a bênção, meu irmão e minha irmã, onde você estiver. Coloque suas mãos em posição de receber e aceite a bênção do Senhor nesse instante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, mas não somente aqui, tampouco somente agora, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Que Deus seja com você e que você possa cada dia mais crescer em estatura e graça e conhecimento diante do Senhor.